Olá, meus alunos. Hoje o nosso vídeo é extremamente importante, porque hoje o nosso vídeo é sobre Karl Marx. Karl Marx. O Karl Marx, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. Ele foi um filósofo alemão. De cara, para a gente poder caracterizar Karl Marx, quem foi Karl Marx? Ele foi um filósofo que foi contra o capitalismo e ele lutou em favor do comunismo, ok? Ele foi doutor em filosofia e, além de ter sido doutor em filosofia, ele foi também um jornalista. Ele foi expulso da Alemanha logo aos 25 anos, bem jovem. Justamente porque ele escrevia muito e o que ele escrevia e as coisas que ele falava era considerado muito revolucionário, muito rebelde. E ele escrevia muito a respeito das coisas que ele via. Então ele foi expulso da Alemanha, ele foi para Paris. Lá em Paris ele conheceu um grande parceiro da vida dele, o Engels. Nós vamos falar muito desses dois porque eles formaram uma parceria muito interessante. Então ele foi para Paris, conheceu Engels, foi expulso novamente foi expulso de Paris, foi para a Bélgica, foi expulso da Bélgica, voltou para a Alemanha, saiu novamente da Alemanha. De lá ele foi para Londres, onde ele viveu ali no fim da sua vida até ele morrer aos 65 anos. O Karl Marx, ele publicou junto com Engels uma obra muito importante, que é o Manifesto Comunista. Vou até escrever aqui para vocês. O Manifesto Essa obra, o Manifesto Comunista, é uma obra do ano de 1848. Eu vou falar mais a respeito dessa obra, o Manifesto Comunista, que o Karl Marx escreveu junto com Engels, ok, meus alunos? Mais tarde, em 1867, o Karl Marx ele publicou o primeiro volume de uma outra obra, O Capital, o primeiro volume, porque ela tem 3 volumes, mas o segundo e o terceiro volumes, eles só foram publicados depois da morte de Karl Marx. Há quem goste, há quem ame Karl Marx e há quem o odeie, obviamente. Mas não há como negar o seguinte, o Karl Marx ele contribuiu muito para mudar o mundo, muito. E um outro detalhe muito interessante, que é impossível estudar o Karl Marx em poucos minutos. Então eu vou tentar focar em apenas alguns aspectos aqui para vocês, alguns aspectos que eu estudei, eu considerei mais importante para trazer aqui para vocês, ok? Bom, vou falar um pouco mais dessa obra, o Manifesto Comunista. Essa obra, ela fez de Karl Marx, ela tornou o Karl Marx muito conhecido no mundo inteiro. Imagine vocês, meus alunos, a Revolução Industrial bombando, os países se industrializando, o crescimento econômico se acelerando e o povão ralando nas indústrias e ganhando pouco. Estava havendo um crescimento industrial, muita gente trabalhando nas indústrias e o povão ganhando muito pouco dinheiro. Não estava igualitária essa equação aí. O Karl Marx ele percebeu isso aí. Quem foi que lucrou com a Revolução Industrial? A economia, os capitalistas, os empresários e também quem já era rico. E quem foi que se lascou com a Revolução Industrial? Os ex-trabalhadores agrícolas, que eram agrícolas e vieram trabalhar na indústria que estava em expansão. Tornaram-se operários com condições de vida super baixas, condições de vida horrível, habitação péssima. O Marx e o Engels, eles eram de família burguesa. E eles intercederam pelos trabalhadores da indústria, mesmo sendo de família um tanto quanto burguesa. O Karl Marx e o Engels, eles atacaram os endinheirados, mas não por razões econômicas, não por razões tecnológicas, nem por razões éticas, nem por razões românticas, nem por razões de compaixão com os mais pobres, não. Mas sim, o Karl Marx e o Engels, eles se embasaram no socialismo científico.
De forma radical, eles queriam abolir o sistema vigente, que era o capitalismo liberal. Eles queriam que vigorasse o socialismo coletivista. O que é isso, professor? É um comunismo revolucionário. Para isso, o Karl Marx ele dita que isso deveria acontecer em 3 passos. Eu vou mostrar para vocês. O Karl Marx ele se declarava um comunista e criticava os socialistas democráticos. Marx ele indica que aí que são os 3 passos que deveria ocorrer da seguinte maneira, ok? Os 3 passos para se chegar ao socialismo coletivista que ele falou. Os 3 passos são o seguinte: o primeiro é a passagem do capitalismo para a revolução proletária. O segundo passo é a instalação da ditadura do proletariado. E o terceiro, um passo mais a longo prazo, já com abundância de bens materiais no mundo livre de capitalistas, que se ocorresse a passagem ao comunismo integral. Por isso o seu livro chamou O Manifesto Comunista, porque deveria se chegar a um comunismo integral. Entendeu, meus alunos? Resumindo aí, essa obra dele, O Manifesto Comunista, seria isso, ok? Em relação ao pensamento filosófico de Karl Marx, ele se assemelha muito a Hegel, ok? Tem um vídeo muito importante de Hegel lá no nosso canal. Se quiser, vocês passam lá, dêem uma olhada, enfim. O pensamento, então, filosófico de Marx se assemelha muito ao de Hegel. A humanidade, ela conheceu 2 grandes filosofias. A filosofia do ser e a dialética. A dialética também tem muito lá no nosso vídeo de Hegel. Eu vou falar um pouco mais da filosofia do ser e da dialética para Karl Marx. O que seria a filosofia do ser, meus alunos? A filosofia do ser, ela nos faz lembrar de Aristóteles e São Tomás de Aquino, por exemplo, no que diz respeito ao fundamento do princípio da identidade, ok? Vamos supor assim, A igual a A. A filosofia do ser está relacionada à identidade. E a dialética? A dialética, ela nos remete a Platão, Hegel e o próprio Karl Marx, a qual ela se fundamenta sobre o ser que nasce, cresce e morre. É a contradição. É aquilo que eu falei lá no vídeo de Hegel. É a tese, antítese e síntese. Ela pode ser descrita da seguinte maneira: A mais B igual a C. É muito diferente as duas, então elas seriam divididas dessa maneira, a filosofia do ser e a dialética. Para Marx, a luta de classes é o motor fundamental da evolução histórica. O capitalismo, ele leva à luta de classes. Por quê? Porque a produção tem que ser igual à propriedade. Como assim, professor? Eu vou explicar para vocês. Na Idade Média, a produção era individual e a propriedade também era individual. Já no capitalismo não é assim. No capitalismo, grandes empresas absorvem o trabalho de muitos trabalhadores. A produção, ela se torna coletiva e a propriedade continua individual. Então há uma disparidade aí para Karl Marx. Isso gera uma crise social. É uma contradição. É a exploração do homem pelo homem. A luta de classes, ela produzirá uma apropriação coletiva dos meios de produção. É a ascensão e a vitória do proletariado. Meus alunos, o Karl Marx, ele doutrina, além de outras coisas, a respeito do Estado, do direito, da religião e da moral. Eu vou falar um pouco de cada uma delas. Em relação ao Estado, o Estado, ele evolui, porque ele explora e oprime uma classe sobre a outra. Já o direito, ele não é a aplicação da justiça, nem é a manifestação do espírito do povo. O direito nada mais é do que a vontade de uma classe, a burguesia, e a vontade do capitalismo. O direito, ele é a regulamentação da opressão e da exploração de uma classe sobre a outra. É a forma que a burguesia tem de fazer passar os seus interesses como sendo um interesse geral.
Surge então a pergunta: de que vale a um sem-teto o direito constitucional da habitação, sendo que na prática ele dorme ao relento? A religião, ela justifica aos ricos o seu domínio sobre os pobres e dá aos pobres a ilusão sobre as suas condições de vida. Os pobres, eles se entregam aos seus exploradores. Com a religião, os pobres ficam alienados, pois eles projetam um paraíso após a morte. A religião, meus alunos, ela tira a força dos pobres e os fazem acreditar na infelicidade em eles serem pobres, ok? Fazem eles acreditarem na infelicidade e no fato de eles serem pobres. A religião, ela ensina aos ricos os seus direitos e ensina aos pobres os seus deveres. Isso nos traz à mente aquela famosa frase que é atribuída a Karl Marx: a religião é o ópio do povo. Bom, e já a moral ela é o código ético que distingue entre o bem e o mal. A moral capitalista morrerá com o capitalismo. Mas e a moral dos pobres? Ou algo é moralmente bom ou é moralmente mal. Isso tanto para os ricos quanto para os pobres. Um exemplo é o seguinte: o assassinato de um burguês pode vir a ser louvável à luz da moral do proletariado. E vice-versa, o inverso também pode ocorrer, ok? Para o Marx, o capitalismo é condenável e é condenado, e a história o abolirá. O capitalismo é um sistema econômico baseado no lucro, que também pode ser chamado de mais-valia. O lucro pode ser chamado de mais-valia, ok? Para Karl Marx, acontece o seguinte: a burguesia é cada vez menor e mais rica, e o proletariado é cada vez maior e mais pobre. Esse contraste explosivo culminará com a destruição do capitalismo. Para Karl Marx é assim. Por quê? Porque ocorrerão crises econômicas, estatização da economia, lutas de classes, etc. Uma série de outras coisas. Meus alunos, para o Karl Marx, o capitalismo ele só cairá quando estiver maduro para isso. Olha só que interessante esse fato. O Karl Marx considerava que haveria condições para ocorrer a revolução socialista na Inglaterra, na Alemanha ou na França, por exemplo, mas não na Rússia, ok? Perceba esse detalhe muito interessante, meus alunos, pois a Rússia ela era um país predominantemente feudal e com uma sociedade predominantemente agrária. A Revolução Industrial e o capitalismo praticamente ainda nem tinham chegado lá na Rússia. Então, em decorrência disso, o Karl Marx errou na sua previsão, pois a Revolução Comunista não ocorreu na Inglaterra, ou na Alemanha, ou na França, como ele achou que poderia ocorrer. Mas sim, ela ocorreu na Rússia, e pouco depois na China. O que isso quer dizer? Em países predominantemente agrários e feudais. E o mais interessante é esse detalhe. São países, tanto a Rússia quanto a China, onde a Revolução Industrial e o capitalismo praticamente nem tinham chegado lá. Entenderam essa questão? Pois bem, meus alunos, o que ocorrerá no momento da revolução? Como agirão as duas classes? A burguesia lutará contra o proletariado. A burguesia conta com o aparelho do Estado, mas o proletariado ele tem uma arma muito mais forte, a greve. Uma greve que começará de uma forma esporádica, mas poderá vir a se transformar numa verdadeira greve geral revolucionária. Os trabalhadores farão a revolução, irão se apoderar dos instrumentos de Estado, abolirão por inteiro o capitalismo e implantarão em seu lugar o socialismo. E isso se dará em duas fases. A primeira é a ditadura do proletariado e a segunda é a chegada do comunismo. Na ditadura do proletariado, a classe proletária se aposta do Estado pela violência, acaba com a repressão, ocupa posições-chave na administração pública, na economia e na sociedade também. Extingue a burguesia e desmantela o capitalismo. Ok, meus alunos? A economia será organizada de acordo com o princípio, a cada um segundo o seu trabalho, abolindo-se assim a mais-valia e o lucro privado. E assim virá a sociedade comunista com seu seguinte lema:
a cada um segundo as suas necessidades. A sociedade comunista, ela será profundamente igualitária e justa, onde todos serão livres e iguais. Não haverá classes sociais. Será uma sociedade sem classes. Todos serão trabalhadores do Estado e nenhum será proprietário privado. A distribuição dos rendimentos será a cada um segundo as suas necessidades. Essa é a distribuição dos rendimentos, ok? O Estado, ele se dissolverá completamente. Não haverá luta de classes, porque só haverá uma classe, a classe trabalhadora. E assim não haverá a repressão de uma classe sobre a outra. Dessa maneira o Estado ele não se justifica. Porque o comunismo total de Karl Marx, ele abrange tanto os bens de produção quanto os bens de consumo. E dessa forma, a religião também desaparecerá. O povo, ele viverá a felicidade na terra e não a felicidade no céu. Meus queridos alunos, o Karl Marx, ele fundamentou muito bem a sua crítica a respeito das desigualdades geradas pelo capitalismo. Além disso, bom ou mal, ele apontou um caminho para substituir esse sistema que ele criticava. O Karl Marx, ele morreu. Quando ele morreu, ele ainda não era tão famoso assim. Obviamente ele já era, mas não era tão famoso assim. Mas em seu enterro, o seu amigo Engels discursou, anunciando que o nome e a obra de Karl Marx perdurarão através dos séculos. E para finalizar o nosso vídeo de Karl Marx, eu gostaria de fazer uma observação para vocês a respeito de Karl Marx, que é muito uma opinião pessoal minha, ok, meus alunos? Vou passar para vocês uma opinião pessoal minha para a gente poder finalizar esse vídeo, ok? O que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte. O Karl Marx, é importante ressaltar isso, que enquanto ele era jovem, ele foi um Marx. E, já mais maduro, ele foi um outro Marx, um Marx diferente em alguns próprios pensamentos, ok? Pode-se dizer que ele foi discípulo de Hegel. Ele foi discípulo de Hegel. Mesmo eles não sendo muito do mesmo tempo, ok? Mesmo eles não sendo contemporâneos. O jovem Marx, sim, foi discípulo de Hegel. O jovem Marx adotou, estudou, bebeu na fonte de Hegel. O jovem Marx. Mas, essa é também uma opinião pessoal minha, o Marx maduro, ele rompeu com Hegel. Ele rompeu. E nesse contexto, há duas correntes. Uma concorda com isso que eu estou te falando e outra não. Ok? É óbvio que não se pode ver, não se pode visualizar um Karl Marx sem o Hegel. Isso é impossível. Um Karl Marx sem ele ter bebido na fonte de Hegel. O Hegel, com toda certeza, meus alunos, foi muito, muito importante para Karl Marx. Por isso que eu falo para vocês, tem lá no nosso canal, tem o vídeo de Hegel, né? Caso vocês se interessem, passe lá, vejam um vídeo também de Hegel. Esse é um vídeo que eu preparei com muito carinho para vocês sobre o Karl Marx. Eu tive que correr muito e ser muito sucinto e muito introdutório, porque não tem como falar de Karl Marx em poucos minutos. Ok, meus alunos? Mas foi um vídeo que eu fiz com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, dê um like. Passe lá no nosso canal, tem muitos outros vídeos lá. Se inscreva no nosso canal caso não tenha se inscrito. Ok, meus alunos? Muito obrigado.